Sejam P e Q proposições. A equivalência de P com Q é a proposição P implica Q, a conjunção disso com Q implica P. Tá? Tá bom? Isso é a equivalência. E pela tabela, né, se você pegar a tabela de valor, PQ, P implica Q, Q implica P, tá? Então, P e Q, conjunção com Q implica P. Tá? Aqui. Verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, falso. Falso, verdadeiro. E falso, falso. Tá? Ó. Isso aqui é o quê, hein? Verdadeiro. Falso. Verdadeiro, verdadeiro. Aqui, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Procurou pegar a conjunção dessas duas. É o quê? Verdadeiro, falso, 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 verdadeiro. Tá certo? Então, quando é que equivale? Aí, ó, fecha. Quando é que uma equivalência é verdadeira? Quando as duas são verdadeiras ou quando as duas são falsas? Você não pode ter falso equivalente a verdadeiro e verdadeiro equivalente a falso. Entendeu agora por que tem que ser a definição? Isso aqui é equivalência, tá? E aqui eu coloco a frase mostrar. Quando aparecer assim, mostrar que A é a proposição, tá? Só uma coisa. Sendo denotada, tá? Ó, sejam P e Q proposições. A equivalência de P com Q é a proposição. É esta proposição aqui, sendo denotada por P, assim. Tá? Isso é o conectivo de equivalência, tá? Sendo denotada por isso aqui. Mas é esta proposição. Ou seja, é não P ou Q, conjunção com não Q ou P. Tá? Não esqueça a definição do que é P implica Q. É esta proposição. Diga. Isso é equivalente a P e não P, P e não P? É não P ou Q e não Q ou P. Isso aqui. Grave. Você tem que focar nisso, cara. Se você focar nisso, você elucida as suas dúvidas. Tá? Isso é definição. Tá? Fechar. Tá bom? Deixa eu ver o que é que tem mais. Quando você tem P assim, lê-se como? P é equivalente a Q. Como é que você fala, tá? Como é que você verbaliza? Como é que você escreve? Como é que você verbaliza? P é equivalente a Q. Ou P, se e somente se Q. Ou P é necessário e porque insuficiente.
Para aqui. Tem outras formas também, mas basta dizer isso. Ou diz, é condição necessária e suficiente, tá? Porque quando eu estou aqui, o P é condição suficiente. Para quê? E o Q é condição necessária para P. Tá certo? Tá bom? Bom? E no contexto do cálculo, saindo um pouco da lógica, tá? Quando aparecer a frase, mostre que a equivalência é verdadeira, é mostra a equivalência, o símbolo está verdadeiro, mostra a equivalência, é mostrar que a equivalência é verdadeira, tá certo? Então, quando aparecer a frase, mostrar, aí eu vou botar aqui, mostrar que P é equivalente a Q, é mostrar, porque uma equivalência é uma operação, tá certo? Veja bem, uma equivalência é na lógica, uma equivalência é uma operação, é uma composição de duas proposições dada por isso aqui. E sendo uma proposição, ela ou é verdadeira ou ela é falsa. Mas quando aparece, por exemplo, no cálculo, mostre que essa equivalência, mostre que P é equivalente a Q, só assim, não é assim, é mostrar que P, se somente Q, é uma proposição que verdadeira. Entendeu? Entendido? Que fique bem claro. Porque no cálculo, na álgebra linear, na matemática, que não seja dentro da lógica, só me interessa o quê? Proposições que sejam verdadeiras. Tá certo? Tá bom? Agora, olha aqui o que eu vou colocar para você. Você pega essa proposição aqui, ó. P, proposição. Tá? 3 é maior do que 2. Exemplo bem simples. Que existe x racional tal que x ao quadrado é 9. Qual é o valor lógico dessa proposição? Hã? P é verdadeiro. P é verdadeiro. P é verdadeiro. Essa daqui? Essa daqui? Verdadeiro. Por que estamos nos racionais? Não é por certeza. Existe x para representar. Todo número inteiro é racional. Ah, sim. Tá? Então, qual é o valor dessa? Qual é? Qual é o valor dessa? Ó? P ou Q? Qual é o valor dessa? Qual é? Hã? Verdadeira. Essa daqui é verdadeira. É verdadeira. Ganhando tempo, tá? Qual é o valor dessa? Verdadeiro. Tá? Então, qual é o valor dessa? P equivalente a quê? Qual é o valor dessa? Qual é? Essa daqui é verdadeira. Agora preste atenção. Ou seja, P é equivalente a quê? P, a proposição P é equivalente a quê? Por quê? P é verdadeira e Q é verdadeira. Então, P é equivalente a Q. Agora, P ou Q e P e Q. Qual é o valor dessa proposição? Qual é? Verdadeiro. Então, esta proposição aqui e esta proposição aqui são equivalentes. Mas preste atenção, a conjunção e a disjunção não são logicamente equivalentes. Você entendeu? Aí você tem que pensar em termos de construção. Essa segunda frase é
como construções, como composições de proposições, essas composições, essas operações, esses geradores de proposições, não são coisas logicamente equivalentes. Mas eu tenho que essas duas proposições são equivalentes. Por quê? Porque essa é verdadeira e essa é verdadeira. Então o valor é verdadeiro. Entendeu a diferença aí? Agora, uma coisa é ser logicamente equivalente. Logicamente equivalente é uma equivalência lógica de composição de composições de proposições. Tá certo? E ser equivalente é outra coisa. P ser equivalente a Q, tá certo? Ou seja, mostrar que isso é verdade é mostrar que ou as duas são verdadeiras ou as duas são falsas. Então, isso aqui é verdadeiro. Mas não, isso aqui, para esse exemplo aqui, para esta proposição e para essa, estou numa situação, um instantâneo, tá? Esta proposição e esta proposição, elas são equivalentes. Esta proposição e esta proposição, elas são equivalentes. Mas não são construções logicamente equivalentes. Porque a disjunção não é logicamente equivalente à conjunção. Tá certo? Então, observe uma coisa que eu vou colocar aqui para que fique bem claro. Tá? Para que fique bem claro. Você tem uma composição com componentes P1, P2, PK. Uma composição com componentes P1, P2, PK. E você tem uma outra composição com componentes P1, P2, PK. Quanto é que essas composições são logicamente equivalentes? Quando elas têm o mesmo valor lógico em qualquer possibilidade lógica de P1, P2, PK. Então, meu amigo, eu posso escrever o seguinte. Essa composição aqui, P2, PK, PK, é logicamente equivalente a essa composição aqui, P1, P2, PK, tá? Essas duas composições são logicamente equivalentes quando e somente quando, que é o se somente o se, e somente quando, e somente quando, e somente quando, isso aqui PK for equivalente a C2 de P1, P2, PK, quaisquer que sejam P1, P2, PK. Não? É PK. P4 é PK. Tá? Vocês entenderam o que é que está escrito aqui? Enquanto composições, essas composições são equivalentes, se somente se essa proposição for equivalente a essa, quaisquer que sejam P1, PK. Por quê? O que é que está dizendo a parte de baixo? A parte de baixo está dizendo o seguinte: essas duas têm o mesmo valor em qualquer possibilidade lógica de P1, P2, PK. Então, elas são logicamente... Então, como construção, as construções são logicamente equivalentes. É o caso da negação da disjunção e a conjunção das negações. Elas são logicamente equivalentes, porque
porque elas são equivalentes, quaisquer que sejam as proposições que eu gero para compor. Você entendeu a diferença aí de ser? Tá certo? Então, e a volta também. Se isso aqui é verdade, então isso aqui é verdadeiro, se somente se isso aqui é verdadeiro, quaisquer que sejam as proposições. Tá? Há uma diferença sutil, estou explicando a diferença entre enquanto composições, tá, serem composições logicamente equivalentes, tá, e proposições lógicas e proposições equivalentes. Entendido aí? Diferença? Ó, aqui, para esse caso aqui, essas duas são o quê? Equivalentes. Tá? Desculpe. Essa e essa são equivalentes. Mas a disjunção não é logicamente equivalente à conjunção. Fique bem claro. Tá? Fique bem claro isso aí. Agora, vamos ver o que é uma tautologia. Uma tautologia é uma proposição composta, que ela é verdadeira, independente de quem sejam as composições. Isso é uma tautologia. Você precisa entender isso, tá? O que é uma composição de proposições. A conjunção é uma composição. A disjunção é uma composição. É um gerador de proposições, tá certo? É uma operação de proposições. E basicamente tudo que se usa na composição é o quê? São os três operadores. Quais são os três operadores? Negação, conjunção e disjunção. A implicação usa dois deles, né? A equivalência também usa dois deles. Tá certo? E aí você tem o seguinte. Você tem uma composição de proposições com componentes P1, P2, PK. Se isso tiver valor verdadeiro em quaisquer possibilidade de P1, P2, PK, você diz que isso aqui é uma tautologia. Exemplo de tautologia. P ou menos P. Isso aqui é uma tautologia. Isso aqui é sempre verdade. Não é? Isso aqui é sempre verdade. Essa construção aqui, essa composição é verdadeira, independente de quem seja P. A construção é uma tautologia, mas as proposições que acompanham podem ter valor verdadeiro ou falso? Uma proposição pode ter qualquer valor, verdadeiro ou falso. O que eu estou dizendo é o seguinte: isso aqui é verdadeiro, isso aqui é verdadeiro, qualquer que seja P. Foque nessa frase. Que é verdadeiro, qualquer que seja P. Então isso aqui é uma tautologia. É uma composição tautológica. Tem gente que diz assim. Tá certo? E o que é um absurdo? Absurdo é uma composição dessa que é falsa em qualquer possibilidade de P1, P2, PK. Ou seja, dito de outra forma, porque você veja o seguinte, numa composição, o valor dela só depende dos valores, pode ser calculado usando apenas os valores lógicos das proposições. Você não precisa nem conhecer as proposições. Se você conhecer os valores lógicos das proposições, das componentes, você sabe o valor lógico da composição resultante, não sabe? Que é a tabela de valor, tá? Tabela de valor da negação, da disjunção e da conjunção. Então, se você pegar isso aqui, ó, P e não P, isso aqui é o quê? Isso aqui viu? É falso qualquer que seja o quê?
P, não é? Então isso aqui é o que nós chamamos de o quê? De